Hoje eu vou contar a história de um jovem que fez um pacto com algo que ele não compreendia. Algo antigo. Algo que nunca esquece uma dívida. Se você já ouviu falar sobre espelhos que não refletem apenas a imagem, prepare-se. A história que você vai ouvir agora não é apenas um conto. Foi um relato. Encontrado em um diário escondido num sótão, e segundo quem achou, o espelho ainda está lá. Daniel Moura era um adolescente de 17 anos quando perdeu o pai num acidente de carro. Foi numa noite de chuva forte na volta de uma viagem em família. O carro derrapou na pista molhada e colidiu contra uma carreta. Daniel e sua mãe sobreviveram. Mas o pai morreu na hora. A perda o deixou em um estado de apatia profunda. E sua mãe, Lívia, mesmo devastada, precisou tomar as rédeas da situação. Com dificuldades financeiras crescentes e poucas opções, Lívia decidiu vender tudo e mudar com Daniel para uma antiga propriedade da família, localizada no interior de Minas Gerais, na cidade de Bom Jesus da Serra. O lugar era pequeno, com menos de 4.000 habitantes, cercado por montanhas, matas e uma atmosfera de isolamento inquietante. A casa ficava na zona rural, a cerca de 2 quilômetros da área urbana. Era uma construção antiga, feita de madeira escurecida pelo tempo, com telhado de telhas coloniais vermelhas e janelas compridas. Pertencera ao avô de Daniel, um homem que ele mal conheceu. Os poucos moradores locais que ainda se lembravam dele, falavam com receio. Diziam que o velho falava com os espelhos da casa, que andava pela noite sem acender as luzes e que nunca recebia visitas. Durante os primeiros dias, Lívia se dedicou a limpar os ambientes principais, enquanto Daniel explorava os cômodos com certa curiosidade forçada. Era uma casa abafada, silenciosa demais, onde os sons pareciam viajar pelas paredes. Havia um chiado constante, como de vento se arrastando sob as portas. Mesmo com o clima seco do lado de fora. Foi no quarto dos fundos que Daniel encontrou a escada para o sótão. O acesso era escondido por uma porta baixa, com dobradiças enferrujadas. A madeira rangia alto protestando contra a abertura. Subiu os degraus com uma lanterna em mãos, sentindo o cheiro forte de mofo e algo indefinido, quase como ferrugem antiga misturada à madeira podre. O sótão era espaçoso e tomado por cobertores brancos que escondiam móveis antigos, quadros, livros empilhados e objetos que pareciam não ter sido tocados em décadas. Havia uma quietude pesada ali, como se o ar estivesse estagnado. No centro do espaço, coberto por um lençol encardido, Daniel encontrou o espelho. Era grande, com cerca de 2 metros de altura por 1 de largura. A moldura de madeira escura trazia entalas em formas que ele não reconheceu, pareciam letras. Ou talvez símbolos ritualísticos. O vidro em si não estava quebrado, mas manchado como se algo tivesse sido queimado por dentro. Havia marcas e esculturas em formatos imprevisíveis. Quando Daniel pusou o lençol com um só movimento, sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era apenas a imagem distorcida, era a sensação incômoda de que o espelho já o conhecia. Como se tivesse esperado por ele. Na escola nova, Daniel enfrentava o isolamento. Os alunos o observavam com curiosidade, ao mesmo tempo com um tipo de receio mudo. Ele notava os cochichos quando passava pelo corredor, os olhares desviados quando tentava iniciar conversa. Descobriu logo o motivo. A fama do avô o precedia. Numa aula de história local, um aluno chamado Isaac comentou: dizem que na casa onde você mora tem um espelho que mostra coisas do outro lado, coisas que não deviam ser vistas. Daniel forçou um riso, mas ficou intrigado. Em casa, decidiu investigar. Subiu ao sótão à noite, com a casa silenciosa, e parou diante do espelho. Lembrou do que ouvira, que o espelho revelava desejos, mas cobrava por isso. Sem acreditar de verdade, fez um pedido simples: eu quero dinheiro. Um valor pequeno. Só o suficiente para comprar um celular. Com um alfinete de costura que achou num dos velhos armários, espetou a ponta do dedo e deixou uma gota de sangue escorrer até o centro do vidro. Ela se espalhou como se fosse absorvida.
A imagem no espelho ondulou. Daniel recuou. No dia seguinte, ao abrir a porta da frente para ver se o jornaleiro havia passado, encontrou um envelope pardo fechado com cera vermelha. Dentro, R$ 2.000 em notas de 50, novinhas. Sem bilhete. Sem remetente. Daniel passou o dia inteiro em silêncio. Aquilo não podia ser coincidência. Naquela noite, ele voltou ao sótão. E o espelho, agora, parecia mais limpo. Como se o vidro tivesse sido polido por dentro. Ele sentia algo familiar. A primeira dívida fora feita e paga. Mas o espelho queria mais. As noites seguintes ao primeiro pacto se tornaram perturbadoras. Daniel começou a ter sonhos. No início, vagos, imagens do sótão, o espelho envolto em sombras. Vozes sussurradas em uma língua que ele não reconhecia. Mas logo os sonhos se tornaram mais nítidos, mais invasivos. Ele via a si mesmo dormindo. Via a porta do sótão se abrir lentamente sozinha. Sentia uma presença no quarto, observando, respirando. Uma noite, o sonho mudou. Estava dentro do espelho. Literalmente, o mundo do outro lado era denso, envolto em um nevoeiro escuro. As formas humanas apareciam distorcidas, alongadas. Com olhos fundos e bocas abertas como se gritassem sem som. Uma figura especial se destacava. Alta, encapuzada, com mãos compridas e dedos longos demais. Quando se aproximava, Daniel acordava suado, sem ar. Numa dessas madrugadas, acordou com um barulho no sótão. A escada rangeu. Ele soube que não era sonho. Pegou uma faca da cozinha e subiu. O espelho estava diferente. Refletiu o sótão, mas com uma leve distorção. Como se o tempo do outro lado corresse mais devagar. Havia algo novo no chão. Um livro. Envelhecido, com a capa rachada e sem título. Por dentro, apenas desenhos e símbolos. O mesmo que havia na moldura do espelho. Página após página. Ele via figuras humanas sendo envolvidas por sombras, espelhos sangrando e um rosto sem olho se repetindo. Na última página, escrita com algo que parecia ferrugem escura, havia uma frase. Você já fez contato. A porta está entreaberta. Daniel fechou o livro com força. Mas sabia que o espelho, agora, o chamava também nos sonhos, e ele começava a responder. 4 dias se passaram desde o sonho com a figura encapuzada e o aparecimento do livro misterioso. Daniel evitava subir ao sótão, mas o espelho parecia presente em todo lugar. Ele o via nas superfícies de vidro, nas vitrines das lojas da cidade, no reflexo da água da pia. Era como se houvesse um eco do espelho em tudo que refletisse. Na escola, os pesadelos começaram a afetar seu desempenho. Ele estava mais fechado, mais irritadiço. Isaac, o colega que falara do espelho, tentou se aproximar. Eu li sobre esse espelho, um livro antigo, da biblioteca da cidade. Dizia que quem faz o primeiro pedido só tem 2 opções: pagar com algo maior, ou ser consumido. Daniel não respondeu, mas algo em suas entranhas se retorceu. Naquela noite, ele voltou ao sótão. O espelho estava limpo. Limpo demais. Como se aguardasse. Daniel se ajoelhou diante dele. Se eu te dar algo mais valioso, você me dá poder? O espelho brilhou de leve. Uma luz pálida, verdeada, como fogo fato. Não houve palavras. Mas Daniel sentiu, dentro da mente, uma certeza plantada. Um acordo selado. Cortou o dedo novamente e deixou o sangue cair. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. O espelho não apenas absorveu, ele reagiu, a imagem de Daniel desapareceu, e no lugar, apareceu Isaac, dormindo. Daniel recuou. Não, eu não pedi isso. A imagem mudou para a sala da casa de Isaac.
Um vulto escuro se aproximava do garoto adormecido. Daniel gritou. Tentou quebrar o espelho com um pedaço de pau. Mas nada aconteceu. Ele sabia o que o espelho queria, um sacrifício. Na manhã seguinte, a cidade estava em alvoroço. Isaac havia desaparecido. Não deixou rastros. Ninguém ouvira nada. Nenhum sinal de arrombamento. Daniel caiu em desespero. Chorou, tentou avisar a mãe. Tentou queimar o livro. Mas as páginas não pegavam fogo. As letras pareciam flutuar na última página, a frase havia mudado. O sacrifício foi aceito. O portal está aberto. Agora Daniel não sonhava mais. Ele ouvia a voz da figura encapuzada durante o dia. Ela o chamava pelo nome completo e dizia que era a hora de pagar o preço maior. A vida de Daniel se tornara um ciclo de vigília e paranoia. Ele já não dormia. Tinha medo do que veria ao fechar os olhos. A voz da figura encapuzada o acompanhava em todos os lugares, era na escola, nas ruas, dentro da própria casa. Ela cochichava segredos antigos, nomes que não deviam ser pronunciados, e descrevia lugares que não existiam neste mundo. Sua mãe começou a notar. Daniel estava mais pálido, olhos fundos, mãos trêmulas. Tentava esconder os cortes nos dedos e as anotações febris que fazia no diário. Anotações em uma língua que ele não sabia escrever. Certa noite o livro no sótão se abriu sozinho. As páginas viraram com violência, parando em um capítulo que não existia antes. Nele, um ritual era descrito. O despertar do reflexo. Daniel, tomado por uma força que ele mesmo não compreendia, seguiu as instruções. Acendeu velas ao redor do espelho, desenhou símbolos com sangue e recitou as palavras. Quando terminou, o espelho tremeu como se fosse líquido. Um ar frio escapou dele. A superfície refletiu não a imagem de Daniel, mas um corredor de pedra, com portas de ferro. Ele viu a figura encapuzada de novo. Agora mais nítida, seus olhos brilhavam como carvões incandescentes. Ela ergueu a mão e apontou para Daniel. A porta atrás dela se abriu, e algo saiu rastejando. Do espelho, uma névoa densa se espalhou pelo sótão. O chão pareceu sumir sob os pés de Daniel. Ele sentiu como se estivesse sendo puxado. Gritou, tentou escapar. Mas a voz sussurrou. Você abriu. Agora, a travessia é inevitável. Num piscar, tudo voltou ao normal. O espelho estava lá, imóvel, mas algo havia mudado. Daniel percebeu. Ele não estava mais sozinho, dentro da própria mente. Algo havia atravessado. Nos dias seguintes, pessoas começaram a agir de forma estranha pela cidade. Uma professora atacou um aluno sem razão. Um vizinho desapareceu sem levar nada. E Daniel via vultos nos espelhos da escola, sombras que não pertenciam a ninguém. Uma noite, enquanto caminhava pelo corredor de casa, ele viu seu reflexo no espelho da sala, sorrindo para ele. Mas ele mesmo não estava sorrindo. O reflexo bateu do outro lado. 3 batidas secas. Como se quisesse sair. Daniel correu para o sótão. O livro agora tinha outro aviso. A porta foi aberta. Mas o que saiu não quer voltar. Agora. O espelho era uma prisão aberta. E Daniel era o carcereiro sem chave. A próxima etapa estava próxima. E ele sabia que a dívida ainda não estava paga. Daniel agora evitava todos os espelhos. Tapou com lençóis os da casa, quebrou o pequeno do banheiro, e passou a caminhar com a cabeça baixa pelas ruas, desviando dos reflexos nos carros, janelas e até nas poças de água. Mas ele sabia, era inútil. O reflexo estava vivo. E ele o seguia. No primeiro dia, pensou ter visto seu reflexo virar o rosto de forma independente. No segundo, percebeu que o reflexo sorria enquanto ele chorava. E no terceiro, o reflexo já não o imitava mais. Agia por conta própria. Ele piscava quando Daniel mantinha os olhos abertos. Movia a boca, mas sem emitir som.
como se quisesse dizer algo, ou amaldiçoá-lo. Certa tarde, ao caminhar pelo corredor da escola, Daniel parou diante de um espelho de parede, e então aconteceu. Seu reflexo piscou devagar, e não desapareceu com ele. Ficou ali, observando-o ir embora. Naquela noite, Daniel acordou com o som de vidro estilhaçando. O espelho do sótão estava rachado e, no centro da rachadura, uma marca de mão sangrenta. O livro estava aberto sobre o baú, e a nova frase elou seu sangue. O reflexo não é mais seu. Ele quer a sua vida. Nos dias que se seguiram, estranhos relatos tomaram conta da cidade. Pessoas viam Daniel em lugares onde ele nunca estivera. Um vídeo de segurança de uma loja mostrava ele rindo enquanto passava por prateleiras, mesmo ele jurando estar em casa. A mãe passou a evitá-lo. Dizia que o olhar dele estava diferente, que a forma como ele a encarava pela manhã fazia os pelos da nuca arrepiarem. Daniel começou a duvidar de sua própria sanidade. Será que ele mesmo era o reflexo? Será que o verdadeiro Daniel estava preso do outro lado? Tentando acabar com tudo, decidiu destruir o espelho. Subiu ao sótão com um martelo. Mas ao tentar quebrá-lo, a superfície do vidro o absorveu como uma película líquida. Ele foi sugado. Do outro lado, encontrou-se num mundo invertido. Escuro, distorcido, onde tudo ecoava como em um pesadelo. As paredes pareciam feitas de fumaça sólida, e ali, no centro, estava seu reflexo. Vestido igual, mas com olhos completamente negros, sorria. Chegou tarde. Daniel disse à criatura: agora eu sou o que as pessoas veem. Você será só uma lembrança. Daniel tentou correr, mas os caminhos se moviam. O reflexo o alcançou e segurou seu rosto com força sobre-humana. Tudo tem um preço, Daniel. Você fez um pacto. E este é o acerto final. A última coisa que viu foi seu próprio rosto, ou melhor, o rosto que agora era dele sorrindo, antes de ser empurrado de volta para o espelho. Quando acordou, estava deitado no chão do sótão. Tudo parecia normal. Mas ao se olhar no vidro quebrado do celular, o reflexo sorriu sozinho. Daniel passou os dias seguintes recluso. Algo estava diferente nele, mas ele não conseguia explicar. As pessoas o evitavam. Sua mãe não o olhava nos olhos. O espelho do sótão, agora coberto com uma lona, vibrava levemente toda a madrugada. Durante uma limpeza forçada no quarto, sua mãe encontrou algo no fundo da antiga cômoda do avô, um caderno de couro desgastado, com as letras e M's gravadas em dourado. Entregou a Daniel, sem comentar nada. Ele reconheceu imediatamente o nome: Isaac Monteiro, o nome inscrito na contracapa do livro do sótão. O diário era do avô dele. Com mãos trêmulas, Daniel começou a ler. A caligrafia antiga falava sobre o espelho, sobre o mesmo ritual, sobre um jovem que, em 1957, havia feito um pacto semelhante ao que ele mesmo selara. Mas Isaac fora ainda mais longe. Ele tentou aprisionar a entidade. O diário descrevia experimentos. Isaac havia identificado o reflexo como um ícone, uma manifestação invertida de si mesmo, alimentada por sentimentos obscuros e desejos reprimidos. Ao tentar aprisioná-lo usando selos escritos com sangue e cinzas de ossos, Isaac apenas enfureceu a criatura. O reflexo escapou, e, com ele, vieram as mortes. Pessoas sumiram naquela época. O diário descrevia como ele via seus amigos e familiares sendo lentamente substituídos. Os reflexos deles eram cópias quase perfeitas, mas algo sempre entregava. Um tique repetido, uma risada deslocada, um olhar vazio. O espelho não parava de chamar por ele. Até que Isaac desapareceu. E o diário foi tudo o que restou. Na última página, escrita com pressa:
Havia uma frase isolada: o espelho nunca se fecha. Apenas troca de carcereiro. Daniel fechou o diário com um arrepio. As peças começavam a se encaixar. O que ele estava enfrentando não era novo. Era cíclico. Alguém sempre era escolhido. Alguém sempre pagava o preço. E agora, o reflexo queria mais do que apenas ele. Queria sair para sempre. Na manhã seguinte, Daniel viu sua mãe parada diante do espelho da sala. Estava imóvel, sorrindo. Quando ele a chamou, ela virou devagar. Os olhos dela estavam escuros por dentro, como poços sem fundo. Daniel sabia. O reflexo dela já tinha atravessado. Daniel não saiu de casa naquele dia. Trancou-se no quarto com o diário de Zeca aberto, repetindo mentalmente cada palavra. O que mais o assombrava não era o espelho em si, mas o que estava acontecendo com as pessoas ao seu redor. Naquela noite, resolveu testar algo. Colocou um espelho pequeno diante de sua mãe enquanto ela dormia. A imagem refletida não se moveu. O reflexo permaneceu sorrindo, imóvel mesmo quando ela se virou na cama. Daniel teve certeza. Aquela não era mais sua mãe. Assustado, vasculhou mais uma vez o diário, perto do final. Encontrou algo que antes não havia notado: uma folha dobrada entre as páginas coladas pelo tempo. Nela, um esboço de um selo com instruções escritas, em uma mistura de latim e português antigo. Era um ritual de reconhecimento e desmascaramento. O título em letras firmes dizia: Speculum Revelare. O texto dizia que o ritual poderia mostrar o verdadeiro reflexo de alguém, revelar se era um Ico ou original. Mas o aviso final era claro: uma vez revelado, o reflexo não aceitará o véu novamente. Ele lutará. E, se não for contido, tomará o lugar do invocador. Daniel sabia que precisava tentar. Era a única maneira de saber quem ainda era real. Montou o círculo no sótão, acendeu as velas negras. Desenhou os símbolos com tinta misturada ao próprio sangue e posicionou o espelho antigo no centro. Colocou uma foto da mãe e uma mecha de cabelo dela sobre o símbolo. Recitou as palavras com a voz trêmula. A chama das velas vacilou. O espelho vibrou, rachou levemente. E então mostrou. Não o rosto da mãe, mas algo monstruoso. Um ser feito de sombra, com os traços deformados do rosto dela. A criatura olhou diretamente para ele e falou: agora você me vê. Mas será que verá a si mesmo? Quando for a hora, as velas se apagaram. O espelho trincou em definitivo. E Daniel desmaiou. Ao acordar, a casa estava em silêncio. Sua mãe havia sumido. Todas as janelas estavam abertas. Os espelhos da casa, quebrados. Mas no chão da sala, com letras tremidas, havia algo escrito com tinta vermelha. Você está começando a entender, mas ainda não viu quem realmente é. Daniel então entendeu. Não bastava reconhecer os reflexos dos outros. Ele teria que encarar o próprio reflexo. O verdadeiro. O que estava preso desde o pacto. Depois da revelação do ritual, Daniel mal conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, sonhava com corredores escuros, onde via a si mesmo parado, observando-o. Acordava com a sensação de estar sendo vigiado, e não por fora, mas de dentro. Ele começou a evitar espelhos. Cobriu todos com lençóis. Mesmo o menor reflexo em uma colher numa janela escura, numa tela desligada, causava-lhe um calafrio. Mas havia um espelho que ele não conseguia cobrir, o do sótão. Sempre que tentava, a lona era misteriosamente removida, como se algo lá dentro quisesse ver o lado de fora. Foi numa madrugada, após um desses sonhos repetidos, que Daniel percebeu. A casa havia mudado. Desceu para pegar água e viu uma sombra atravessar o corredor. Quando chegou à cozinha, a garrafa estava em cima da mesa, cheia, mas ele lembrava de tê-la deixado vazia. Pegou-a com mãos trêmulas
e viu algo se mover no reflexo do micro-ondas. Era ele, mas não era. O reflexo sorriu um sorriso largo, que nunca estivera no rosto de Daniel. Por um momento, os dois se encararam, e então o reflexo disse, sem mover os lábios: troquemos de lugar, só por uma noite. Daniel caiu para trás. Ao levantar-se, o reflexo havia desaparecido, mas a sensação persistia. Algo o seguia. Algo estava cada vez mais próximo. Foi então que decidiu encarar. Subiu ao sótão, trancou a porta, acendeu as velas e sentou-se em frente ao espelho velho. Olhou para dentro dele com toda a força de sua vontade, até que a imagem começou a distorcer. O outro Daniel apareceu. Igual em tudo, mas com olhos vazios. Completamente negros, a voz saía como se viesse de todos os cantos do sótão. Eu sou você sem as mentiras. Sem as negações. Sem o medo. Daniel engoliu seco e perguntou: o que você quer? O que é meu por direito? Um corpo. Um nome. Um lugar no mundo, respondeu o outro Daniel. E o que eu ganho com isso? Perguntou Daniel hesitante. O reflexo sorriu e disse: paz, por um tempo. Daniel sabia que aquilo era mentira. O diário de Isaac já alertava. O reflexo nunca quer só existir. Ele quer substituir, dominar, tomar tudo. Mas uma ideia se formou. E se, ao invés de expulsar o reflexo, ele o trancasse de novo? E se usasse o mesmo ritual que Isaac tentou, mas de forma mais inteligente? A última anotação no diário dizia que a prisão precisava de 3 âncoras: sangue do reflexo, espelho virgem e o nome verdadeiro. Daniel já tinha 2 deles, só faltava o terceiro. E para isso, teria que perguntar ao reflexo. Me diga seu nome, exigiu Daniel. O reflexo riu e falou: já sabe. Daniel. Está em você. Sempre esteve. Então Daniel entendeu. Não era outro. Era ele. Era a parte de si mesmo que fez o pacto. A parte que queria poder, que desejou ser mais. A parte que disse sim diante do espelho. Então seu nome é meu desejo. O espelho tremeu. O reflexo gritou. Daniel traçou os símbolos com sangue. Usou um espelho pequeno e limpo. Recém-comprado, recitou as palavras finais. O reflexo se contorceu, rugindo. Eu sou você, não mais, respondeu Daniel. No instante final o espelho estalou. Uma rachadura se formou bem no centro, como uma cicatriz. O reflexo sumiu. Daniel desmaiou. Ao acordar, a casa estava em silêncio. Pela primeira vez, não sentiu o olhar de algo seguindo. Mas também sabia. O espelho estava apenas trincado. Nunca destruído. E enquanto ele existisse, o outro Daniel ainda estaria preso, esperando uma nova chance. Daniel passou semanas tentando voltar à vida normal, mas a normalidade era uma ilusão difícil de manter. Às vezes, quando piscava mais devagar, achava ver olhos negros espreitando dos cantos de uma tela desligada. Vozes ecoavam nos silêncios. Pequenos lapsos de memória faziam questionar se realmente tinha vencido. O espelho trincado continuava no sótão, coberto com um pano grosso. Daniel pensou em destruí-lo, mas algo dentro dele hesitava. Medo de libertar o que estava preso? Ou desejo de manter uma porta aberta? Em uma manhã chuvosa, recebeu uma carta. Sem remetente, papel amarelado, manuscrito em tinta vermelha. Apenas uma frase: todo espelho é uma entrada. Mas há um sótão que leva além de todos os reflexos. Com ela, veio um mapa rudimentar, traçado com carvão. Indicações da própria casa, mas com áreas marcadas que Daniel não reconhecia, como se houvesse um andar oculto. Dominado pela inquietação, voltou ao sótão naquela noite. Removeu caixas antigas, empurrou móveis, até que encontrou um alçapão encoberto por tábuas debaixo dele.
Uma escada de pedra descia para uma sala que não constava nos projetos da casa. O ar era pesado. A escuridão parecia sólida. Acendendo uma lanterna, desceu lentamente. No centro da nova sala subterrânea, havia um espelho muito maior. Antigo e moldurado com símbolos esculpidos em osso. Refletia, mas de forma errada, como se a imagem estivesse sempre meio fora de foco. Meio atrasada no tempo. Na borda inferior, a inscrição: Speculum ultimum, o último espelho. Ao tocar a superfície fria do vidro, Daniel sentiu algo puxá-lo. Um zumbido tomou sua cabeça. As vozes voltaram, mas não do reflexo de dentro dele mesmo. Sussurros de coisas que ele tentou esquecer. Raiva, inveja, desejo. O espelho tremulou. No reflexo, ele viu não o sótão, mas uma outra realidade. Uma sala idêntica com ele mesmo parado, mas sorrindo. O outro Daniel estava lá de novo, e não estava mais preso. Eu disse que era só uma questão de tempo, falou o reflexo. Você nunca me trancou, apenas me deu espaço para crescer. A superfície brilhou, o espelho escureceu, e Daniel sentiu algo tomar seu corpo. Uma troca, um desequilíbrio. Ele tentou resistir, mas seu próprio medo era a chave. Tudo ficou negro. Estava olhando para si mesmo, do lado de dentro do espelho, preso, gritando, batendo no vidro que não cedia. Enquanto isso, o outro Daniel, agora no mundo real, ajeitava o cabelo diante do espelho e sorria. Paz. Como prometido, para mim, disse o outro Daniel. O espelho se apagou. O sótão ficou em silêncio. Mas, dizem, se você subir até aquele lugar abandonado numa noite sem lua, verá algo se mover dentro do espelho. Alguém tentando sair. Alguém que não é mais ele mesmo. A casa permaneceu vazia por anos. O imóvel foi deixado como estava, lacrado pela família de Daniel após seu desaparecimento. Eles nunca encontraram explicações. A polícia rotulou o caso como abandono voluntário, mas quem conhecia Daniel sabia, ele jamais sumiria sem deixar rastro. Com o tempo, vizinhos diziam ouvir ruídos à noite. Sons de passos no sótão, mesmo sem ninguém morar ali. Crianças apontavam para as janelas, dizendo ver um moço triste no espelho. E adolescentes, movidos pela curiosidade, começaram a invadir o lugar, registrando vídeos para redes sociais. Um deles viralizou. No vídeo, um grupo de 3 jovens sobe até o sótão com lanternas. Eles riem, fazem brincadeiras, até encontrarem o espelho. O que vemos depois é rápido demais. A imagem distorce, um dos garotos para de se mover. A câmera cai. Fim da gravação. Ele nunca foi visto de novo. A lenda urbana nasceu ali. O espelho do sótão amaldiçoado. Alguns dizem que é apenas histeria coletiva. Outros, que há mais espelhos assim espalhados pelo mundo, esperando. Abrindo passagens para dimensões, onde nossos reflexos são mais do que imagens. São entidades famintas. Pedaços de nós que rejeitamos e que, um dia, vão querer sair. E quanto a Daniel? Ninguém sabe. Mas há relatos. Pessoas que juram ter visto um homem magro e pálido, caminhando à noite pelas ruas desertas. Seus olhos, dizem, refletem como espelhos. E quando ele cruza com alguém, essa pessoa desaparece. O espelho ainda está lá, intocado. Mas se você pretende visitá-lo, lembre-se, não aceite nada do que ele oferecer. E nunca diga seu nome diante do vidro. É assim que começa o pacto.